o modo de produção capitalista, que deriva do modo de produção, o modo de apropriação capitalista deriva do modo de produção capitalista, ou seja, da propriedade privada capitalista, é a primeira negação da propriedade individual, fundada no trabalho próprio. Então, porque o pequeno marceneiro, né, a propriedade que ele tem é fundada no trabalho próprio. Mas depois, quando ele cresce, ele ganha tanto dinheiro que, se ele quiser, ele vende aquela merda e coloca o dinheiro dele todo na Vale do Rio Doce e fica só mamando da Vale do Rio Doce. É isso que o Marx está explicando. Já? É isso que o Marx está explicando. Então, todavia, a produção capitalista produz com a mesma necessidade de um processo natural sua própria negação. É a negação da negação. Então, como a propriedade capitalista, ela concentra sem o cara precisar de trabalhar, mas ela emerge lá no início da história. Ela emerge mesmo. Os primeiros que acumularam com o produto do seu próprio trabalho. Mas um dia que ele acumulou com o produto do seu próprio trabalho, ele consegue pegar aquela concentração do que ele acumulou com o produto do seu próprio trabalho e enfiar numa outra estrutura que ele nunca mais vai ter que trabalhar. Aí ele vai dizer, essa situação vai gerar a negação de sua negação. Primeira negação é a negação da propriedade individual face à propriedade capitalista do cara que pega dinheiro infinito e põe na bolsa de valores e não precisa trabalhar, tá? Ela não estabelece a propriedade privada, mas a propriedade individual sobre a base daquilo que foi conquistado na era capitalista. Isto é, sobre a base da cooperação e da posse comum da terra e dos meios de produção produzidos pelo próprio trabalho. A transformação da propriedade privada fragmentária, aquela do dono da barraca de cachorro-quente, baseada no próprio trabalho dos indivíduos, em propriedade capitalista, é naturalmente um processo incomparavelmente mais prolongado, duro e dificultoso do que a transformação da propriedade capitalista, já fundada, de fato, na organização social do trabalho. Então, veja, a primeira parte foi muito mais difícil. Por isso que demorou do século XIII, inglês, até o século XVIII, para começar... 17, vai lá, século 17, para começar a importar o sistema capitalista da Holanda, né? Então, veja, vai do século 12 até o século 16, demora para você sair da propriedade privada individual para essa nova propriedade privada capitalista, onde você tem dinheiro, coloca na bolsa e ganha sem fazer nada. É isso que ele está dizendo. É naturalmente um processo incomparavelmente mais prolongado, duro e dificultoso do que a transformação da propriedade capitalista, que já está organizada de maneira social, em propriedade social de fato. Lá, tratava da expropriação da massa do povo por uns poucos usurpadores. Aqui, trata-se da expropriação de poucos usurpadores pela massa do povo. Então, é muito claro. É muito claro. É muito claro. É muito claro o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é, na medida em que você foi criando essa propriedade gigantesca e coletiva, que é a base da produção, que consegue, em 1842, fazer greve geral e parar a estrutura de toda a Inglaterra, em 1842, né? Na medida em que você tem esta realidade, em que em 1842 a maior potência da Terra ficou de joelhos porque os trabalhadores falaram, pera, não é por aí, e começaram os trabalhadores a levar cartas para o parlamento, vocês têm que ouvir a gente, Aí o que o Marx está dizendo? Não é para você pegar a carta e levar lá para o parlamento e dizer, vocês têm que ouvir a gente. Monta um parlamento de vocês. Por isso que o final do Capital, em 1848, do Manifesto do Partido Comunista vocês têm que se organizar, univos. Ao invés de você pegar uma carta e ir lá reclamar, mete um parlamento paralelo. O parlamento, você não tem que ir lá pedir para o parlamento, você tem que decidir. Ao invés de você fazer uma greve geral no país e diz, parlamento, por favor... Não, você faz a greve geral e diz, e vai ser assim. E se você não gostou, a gente vai organizar um exército para enfrentar o seu exército e vamos ver quem ganha. Por isso que o projeto de Marx é violento. Porque na medida que os trabalhadores se organizarem, montarem um parlamento, decidirem politicamente, a gente vai fazer assim, e o parlamento diz, a gente vai fazer assado, isso na Inglaterra do 19, e o parlamento diz, a gente vai fazer assado, então vamos ver quem ganha. Que foi exatamente como aconteceu a revolta liberal na Inglaterra, certo?
a gente não quer financiar a tua guerra, a gente não vai financiar a sua guerra. Aí o rei fala, vai financiar sim, e eu vou colocar o exército para cercar vocês. Ah, tu vai colocar o exército para cercar a gente? Então a gente vai montar um exército também, vamos ver quem ganha. Por isso que o Marx é violento, por isso que o Marx é radical. O radicalismo do Marx não é porque ele dá loop, não é porque ele dá mortal para trás. No radicalismo de Marx, não é porque ele diz coisas disruptivas, meu. O radicalismo de Marx é porque ele está dizendo o seguinte, olha, na hora que vocês se organizarem e montarem uma estrutura política e ela disser de peito aberto de uma organização política montada de trabalhadores para outra organização política montada de representantes, essas duas elas vão entrar em choque. Quando elas entrarem em choque, a outra pode dizer, aliás, foi como aconteceu a Revolução Gloriosa, né? Na Revolução Gloriosa, o rei percebeu que ia tomar uma banda do parlamento, ele falou, quer saber, foda-se. E aí saiu e não teve guerra. Mas na Revolução Puritana não foi, porque o rei montou um exército e atacou o parlamento. Tu vai montar um exército e vai atacar o parlamento? A gente vai montar um exército para se defender. O parlamento venceu. É por isso que Marx é radical. Por isso que ele é violento. Ele é violento não porque ele prega a violência, que ele prega que os trabalhadores vão para a rua quebrar as coisas, mostrar como eles estão indignados e apoiar um grande líder fascista de esquerda. Marx é violento porque ele diz, na medida em que vocês se organizarem e vocês disserem, não vamos fazer X, e o outro parlamento disser, vamos fazer X, não foi assim que aconteceu na Revolução Russa? Não tinha 2 parlamentos? Não tinha a Duma e os soviets? Aí eu escutei um merda desse, aliás, o camarada passa fome. Quando eu comecei a estudar comunismo, ele dizia assim, mas o que aconteceu na União Soviética, aconteceu, esse negócio de organização em parlamento, aconteceu uma vez só, gente. Aconteceu só na Rússia, porque a galera lá é branca de olho azul. Esse negócio de organizar parlamento aconteceu lá. Isso não vai acontecer mais. Caralho, como é que não vai acontecer? Quer dizer, o fato de você ser marxista, quer dizer, você pode ser socialista de outras formas. Você pode ser socialista como nacional-socialismo alemão, se você quiser. Foda-se. Você pode ser 1500 formas de socialismo, mas o de Marx era sobre organizar a classe trabalhadora do ponto de vista político, porque na hora que ele tiver organização política, ele pode enfrentar as posições do Estado capitalista. Na hora que ele enfrentar porque ele está organizado, aí pode ser que tenha um conflito. Se o outro parlamento vier para o conflito, você tem que ter preparado para reagir. Por isso que é violento, porque Marx assume que a possibilidade da violência, porque ele diz, quando a gente organizar essa galera, normalmente tem esmagação. Como aconteceu, vou repetir, no parlamento inglês. Quando o parlamento inglês foi ameaçado por violência do rei, aí o parlamento inglês falou, então eu vou montar um exército e vou lutar de volta. E aí ganhou. Por isso que Marx assume a violência. Mas ele não assume a violência dizendo, sejam violentos, aprendam a dar tiro, pega essa juventude da universidade, ensina essa juventude da universidade a dar tiro e coloca todo mundo no mato, né? Para dar um golpe de Estado de classe média. Porque o Mussolini também apelava para essa noção de trabalhador sofre. O que fazer com o trabalhador sofredor? Como sofre o trabalhador italiano, tá? Isso está no discurso de Mussolini. Vocês são Mussolini, porra. Então, assim, eu não estou discutindo que a pessoa é burra porque ela não... Não, eu estou dizendo, o tópico de vocês é convencer as pessoas a imaginarem um futuro perfeito que se chama comunista, para vocês advogarem uma estrutura de youtubers que vão engolindo tudo e tá ganhando vai dar uma merda do caralho. Aí, veja, fazer um núcleo de youtubers, que esses youtubers representam o povo trabalhador, porque olha como eu sou o Charlinho, olha como eu já fui pintor, olha como eu não tenho pai, olha como é que eu sofro na favela. Então você monta esse clube de 15 pessoas, que agora tá aumentando pra caralho, inclusive, já deve ter uns 50 já. Então você vai montando esta merda desse clube, e esta merda desse clube vai dizer, lembra aquele socialismo que estava na sua cabeça? Então a gente vai montar. É substituição de classe. Isso é substituição de classe. O nome disso
em literatura marxista, o nome disso, em literatura marxista, era utilizado como uma ofensa. Você querer substituir a classe com um clube de pessoas profissionais sem organização da classe, isso nunca foi marxismo. Nunca foi. Agora, você pode ser socialista de outra forma. Você pode ser socialista com o interesse de substituir a classe. Tá certo, mas isso não é marxismo. Não é juntar um cara comediante, o outro cara que comenta filme, o outro cara, né? E aí você constrói um conjunto de pessoas que blindam uma liderança, constrói essa estrutura vai cada vez mais ganhando público, o público apoia essa merda toma o poder na base da violência, porque tem uma parcela da população que dá apoio popular para isso. Isso é o que Mussolini fez. Isso é o que Mussolini fez. Mussolini fez exatamente assim. Ele explicou que a sociedade sofria muito, que a gente precisava de uma bomba atômica, não é isso? Não é isso? Diz que a gente precisava de uma bomba atômica, que a gente precisa ir para a guerra contra o capital. Mussolini usava esses termos. Era a sociedade proletária italiana lutando contra a burguesia, a sociedade burguesa inglesa. Fazendo, infelizmente, vai ter que fazer umas relações aqui com a burguesia nacional, infelizmente, a gente vai ter que tirar o Papa da prisão que ele foi colocado a partir do republicanismo, infelizmente, a gente vai ter que conversar com o conservadorismo cultural da história italiana, infelizmente, a gente vai ter que louvar a porra do caranguejo, e ele infelizmente é isso, criar uma noção nacionalista que embarca a nossa estrutura para vocês apoiarem o clubinho. Porra!